A Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, examinando as contas anuais da administração financeira do chefe do Poder Executivo Municipal, exercício de 2010, de responsabilidade do ex-prefeito municipal, Dr. Jorge Mário Sedilacek, considerando que as contas de gestão do prefeito, constituídas dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil, não foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, considerando a ausência de demonstrativos contábeis, como o balanço patrimonial e balancetes, registrando o total do ativo e do passivo de cada entidade e cada fonte informada, comprovando o superávit financeiro, utilizando para abertura de créditos adicionais no montante de R$ 3.481.387,07, de acordo com o preceituado no parágrafo 2º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, e em conformidade com o inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal. Considerando o descumprimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto aos resultados primário e nominal, prevista no artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar Federal número 101/00, considerando que o gestor não alcançou o equilíbrio financeiro, visando o atendimento ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101/00, tendo como resultado um déficit financeiro. Considerando os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, não atenderam ao disposto no artigo 212 da Constituição Federal e tampouco atendeu o artigo 178 da Lei Orgânica do Município de Teresópolis, que diz: o mesmo terá que gastar anualmente nunca menos de 30% da receita resultante de impostos, compreendida e de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando que o valor aplicado na saúde foi abaixo do limite que a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de Teresópolis e Emenda Constitucional número 2900 obriga, sendo assim, é de parecer contrário às contas do ex-prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek do exercício de 2010, acompanhando o parecer técnico do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que opinou contrariamente à aprovação das contas, sugerindo a aprovação do decreto legislativo abaixo, conforme determina a letra B do item 5 do artigo 47 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Teresópolis. Emenda: rejeição das contas do exercício de 2010 do Dr. Jorge Mário Sedilacek. A Câmara Municipal de Teresópolis decreta: artigo 1º, fica rejeitadas as contas de gestão do Poder Executivo do município de Teresópolis, relativas ao exercício de 2010, sob a responsabilidade do prefeito Dr. Jorge Mário Sedilacek. Artigo 2º. Entra o presente decreto legislativo em vigor na data de sua publicação. Na realidade, nós vamos oficializar o roubo que houve na prefeitura, o desbando, o descaso, os desvios, tudo isso nós vamos hoje oficializar. Porque está aqui comprovado pelo Tribunal de Contas do Estado, porque nós víamos falando há tanto tempo. E o que eu falo desde 2009, que o prefeito Jorge Mário, ladrão, desonesto, a toda a prova. A prova está aqui, ó. Isso que eu estou falando, Tribunal de Contas do Estado. É por isso que ele foi cassado. Não volta mais, não vai voltar. A cidade ficou um pouco insegura, achando que ele iria voltar. Eu afirmo para vocês, não volta. Eu sei por que eu estou falando. Não volta. E muitos ainda irão junto com ele. Muitos irão junto com Jorge Mário, no mesmo comboio de sapatos. Porque agora ninguém mais é amigo dele. Mas enquanto ele esteve prefeito, até março, abril, todo mundo era amigo dele, impressionante. E aqui na Câmara, todo mundo tinha cargo ou então era amigo dele.
E agora? Depois que o caldo entornou, todo mundo virou amigo, inimigo. Todo mundo virou inimigo. A fonte secou? Será isso que aconteceu? Será que Jorge Mário só foi caçado porque a fonte secou? Mas eu tenho a certeza absoluta que a giripoca vai piar. E que Jorge Mário não vai embora sozinho nessa não. Ele vai levar muitos amigos dele. Muitos amigos. O Jorge Mário não roubou sozinho não, gente. Ele não roubou sozinho não. Tem uma gangue por trás dele. Até porque eu não acho ele tão inteligente para isso não. Porque se ele fosse inteligente, ele faria uma cidade melhor. Até porque a gangue é grande demais. E dizem que ele só é o desonesto. Porque quando aqui na Câmara eu levantava para discursar qualquer assunto contra Jorge Mário, me dava um montão de cacetada. Quiseram até caçar o meu mandato. Porque eu falei que Jorge Mário é ladrão. Poderia ter caçado. Aqui, olha. Tribunal de Contas, em outras palavras, diz isso. Eu vou discutir acerca do que foi proposto pela sessão extraordinária para discutir aqui, falando sério, falando igual gente grande, falando com responsabilidade, sem ameaçar pessoas. Vou falar igual homem grande. A defesa vai ser técnica, senhor presidente. Nós estamos tentando, reunidos, para garantir a desaprovação das contas do prefeito Jorge Mário. As contas de manutenção do desenvolvimento do ensino, que não eram 25%. 25% é da legislação federal, a lei orgânica que exige. Federal. A Constituição Federal. A nossa lei orgânica estabelece em 30%. Então ele não cumpriu só menos que 1%. O que ele perdeu foi 6 a 7 milhões de reais de investimento na educação. Que a nossa lei orgânica fala em 30%. Em relação à saúde, 15% é o que a lei determina e ele aplicou 14,04%. Ele alegava que tinha um superávit e, em função desse superávit, ele mobilizava dinheiro na prefeitura, superávit que não era verdadeiro, era um superávit que, na verdade, era um déficit financeiro de 11.463.000. Significa um rombo financeiro de 11 milhões e tanto, quando ele dizia que teve um superávit de 3 milhões e meio. Nem os 15% que ele tem que investir na saúde, ele foi capaz de investir. Eu acho que isso já não é nem má fé, é incompetência. Porque você colocar plano de saúde de funcionário, tirar da despesa da saúde, isso é o que o relatório diz. O funcionário tem que ter um plano de saúde, mas a verba não pode ser retirada do orçamento da saúde. Nem 15% ele gastou e ainda por cima retirou verba para pagar plano de saúde dos funcionários de um dinheiro que deveria estar sendo usado para manter a saúde no município. Está explicado, senhor presidente, senhores vereadores, a razão de ter se fechado posto de saúde da família no nosso município. Foram 5 postos de saúde que fecharam no desgoverno do senhor Jorge Mário. Então fico com consciência muito tranquila, senhor presidente, de ver esse parecer do Tribunal
de Contas que só demonstra que essa casa teve razão. Nós fizemos o nosso trabalho, nós honramos o compromisso lá fora. Agora a Justiça, o Tribunal de Contas também está fazendo o seu trabalho, condenando o prefeito, agora tem que devolver e mostrar onde é que está o dinheiro. O valor aplicado pelo município na manutenção e desenvolvimento do ensino, correspondente a 24,84% do total da receita resultante de impostos próprios arrecadados e cota à parte de impostos transferidos, ficando, portanto, abaixo do limite mínimo de 25% previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Ele não cumpre ou não cumpriu o mínimo da Constituição Federal, que é de 25% com a educação. Foram gastos para o ensino fundamental, entre plano de saúde e auxílio alimentação, R$2.500.000. E na educação infantil, plano de saúde e auxílio alimentação, 555, ou seja, mais de 3 milhões, que também deixou de ser gasto com a educação, para pagar plano de saúde e auxílio alimentação. É uma vergonha. E esse governo dizia que cuidava bem das pessoas. A gente vê que ele não só descumpriu a lei federal, como a lei estadual, como a nossa lei municipal. A lei orçamentária anual foi burlada, a lei LDO, que é a diretriz orçamentária, também foi atropelada, a de responsabilidade fiscal, todas elas citadas nesse relatório. E aí que eu acho que cabe ao Ministério Público tomar as devidas providências. E entra justamente no que a senhora falou, doutora Cláudia, de que maneira irá se devolver esse dinheiro. Mas o pior está por vir, doutora Cláudia, porque todas essas empresas horas contratadas foram na gestão de 2011. Ou melhor, a grande maioria dos irregularidades se deu de 2011 para cá. E aí nós temos também uma metade de uma gestão de um governo para vir para essa casa. Porque em 2011, até julho, tem que prestar conta do mandato dele. Porque até julho ele era prefeito da Casa Rosada. E como é que fica? E aí que cabe ao Ministério Público tomar as devidas providências. Que nós estamos fazendo aqui o julgamento de 2010. E 2011 está por vir. Aí entra o 12 de janeiro, o ocorrido 12 de janeiro, como foi feito, como foi gasto aquele dinheiro arrecadado. Foram mais de 5 milhões de reais, que até hoje, inclusive, não veio para essa comissão parlamentar de inquérito. Nós pedimos os documentos, mas até hoje não nos foi enviado de que maneira foi gasto esse dinheiro. Nós percebemos uma total irresponsabilidade, até porque o parecer de 2009, vereador Carlão, do Tribunal de Contas, ele aprovava as contas com ressalva. Só que ele aprovava números e não atos administrativos. Os atos de gestão, como o vereador Carlão bem disse, eles estão ainda sendo julgados. Exemplo, o ato do doutor André Kozlov, que foi considerado ilegal e antieconômico.